Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria orar com vocês agora, pedindo para Deus nos abençoar nesse estudo. Ó Pai Santo, nós te louvamos e te engrandecemos e pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja conosco. Queremos te glorificar, queremos te adorar, queremos ter, ó Pai, união e comunhão contigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, seja conosco nessa quarta-feira, nesse estudo bíblico, onde estamos estudando o livro de João, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queria primeiramente dizer que eu não estou em casa, estou aqui em São Paulo fazendo o curso do CFM, da PMT, e por isso eu peço aos irmãos perdão se às vezes a imagem, a internet, a gravação aqui ficar ruim, ou se tiver algum outro barulho que interfira, ok? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 13 até o final do 22. João capítulo 2, do 13 ao 22. Diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou o templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas sentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou a mesa. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais a casa do meu pai casa de negócio. Lembram-se dos discípulos que está escrito. Lembraram-se dos discípulos o que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal mostras para fazer essas coisas? Jesus respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Esse texto é bem interessante porque vai mostrar para nós essa mudança agora de temática, essa mudança de tempo, onde é retirado do templo a ação de Deus. O templo não é mais o lugar de adoração de Deus, porque o templo se tornou um lugar de corrupção, um lugar de negócio, e Jesus está mudando agora essa situação e colocando que o novo templo, a nova presença de Deus plena no mundo é através do seu corpo. Por isso que ele diz que o mundo, é, é, o templo seria constituído em 3 dias, como diz o texto, lembrando da sua morte e ressurreição. Esse período é bem importante porque é através da morte e da ressurreição de Cristo, dessa promessa que ele faz aqui agora, onde os povos, as nações vão até ele e através dele nós nos encontramos e temos livre acesso com o Pai. Isso é interessante porque no próprio livro de João, seus discípulos estão conversando e um deles diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz: Poxa, há tanto tempo estou andando com você e você não viu ainda? Ah, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Você quer conhecer a Deus, quer conhecer o Pai, olha para Jesus. Se você quer conhecer o amor de Deus, olhe para Cristo. Se você quer conhecer o perdão do Senhor, olhe para Cristo. Este é o momento que nós vamos orar, pedindo perdão do Senhor sobre os nossos erros, os nossos pecados, porque através de Cristo nós alcançamos esse perdão. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós bendizemos ao Senhor, ó Pai. Nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade e pedimos, Senhor Deus, em nome de Cristo, Pai,
Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as muitas vezes que negligenciamos, ó Pai, que agimos de acordo com os nossos desejos, com as nossas vontades e não seguimos o Teu querer, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, e nos faz cada dia mais alvos como a neve. Que através, Senhor Deus, da tua misericórdia, possamos alcançar o perdão e nos achegar a Ti com o espírito quebrantado, o coração compungido, para Te adorar e para Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler é um texto anterior a esse que Jesus purifica o templo. Vamos ler lá João capítulo 2 ainda. Nós vamos ler sobre as bodas de Caná. João capítulo 2, versos de 1 à sequência. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eis que não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metredas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr o primeiro bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio dos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nós estamos estudando o livro de João porque ele é muito importante para a fé cristã. João é um livro dos sinais, nós temos vários milagres ali. E todos os milagres, todos os sinais, e a ideia de sinais é aquele que aponta, é algo que aponta para Cristo. E a base, o versículo-chave que nós vemos em João é o capítulo 19, versos, vamos abrir lá, capítulo 19 de João, final dele, capítulo 20 de João, versos 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro de João. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, esses sinais, esses apontamentos de quem é Jesus, de quem ele é, são feitos para que possamos crer que Jesus é Filho de Deus, para que possamos crer e, através dessa crença, nós possamos ter vida no nome de Jesus. Vida através de Cristo. Então, por isso que nós estamos estudando aqui o livro de João, para ver como é construído isso, como o João, o discípulo amado, construiu isso durante todo o seu evangelho. Mas algo interessante que nós precisamos ver é que essa questão de João e do Evangelho, ele é escrito com
com um foco para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o evangelho que foi escrito com essa intenção. Isso, a gente precisa entender isso. Para entender que Jesus é o Filho de Deus, tem que acontecer algo, porque por Jesus ser Filho de Deus, como ele repete em vários outros evangelhos, por exemplo, como Marcos, ele precisava sofrer, ser morto, mas ressuscitar no terceiro dia. Então todo o evangelho de João, todo o livro de João vai culminar o que? Na obra de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. Por exemplo, no texto que nós lemos no início, do versículo 13 em diante do capítulo 2, nós vemos que tudo o que está acontecendo está retirando o foco de Jerusalém, mas está culminando na ação de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos ver como é que isso vai acontecer agora aqui nessas bordas de Canaã. E o interessante é que o texto começa dizendo que após 3 dias do que aconteceu anteriormente, e o que aconteceu foi a aparição, o chamado de Felipe e Natanael. Então, após 3 dias desse chamado desses 2 discípulos, desses 2 que caminhariam com Jesus, houve uma grande festa em Caná da Galileia. Houve um casamento ali. E o casamento, normalmente, nos tempos, na época de Cristo, duravam cerca de 7 dias. E estava ali Maria, mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos que já estavam seguindo. E a festa era algo muito importante para o povo judeu. Lembra-se que o casamento não é lidado como nossos dias hoje. O homem ele tinha que pagar um dote, mostrar que ele era capaz de sustentar a sua casa, de sustentar e dar o alimento para sua família e assim retirar a sua esposa, a sua futura esposa, da casa dos seus pais. Ele tinha que comprovar que ele conseguia fazer isso, conseguia sustentar, conseguia ter uma nova família. Isso é muito importante você ter isso guardado no seu coração. E o texto vai nos dizer no verso 3 que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse a ele: Não temos mais vinho. Lembra-se que é uma festa onde o noivo ele vai mostrar que ele é capaz de sustentar a sua esposa. Só que logo no início da festa acaba o vinho. Não tem vinho. Início do casamento vem algo que complica toda a história. Não há mais vinho. A gente tem que lembrar que nós estamos numa cultura completamente diferente. A nossa cultura, nosso meio, nossa sociedade, ela é dividida de alguns parâmetros. Por exemplo, nós temos o parâmetro da culpa e da inocência. Quando nós nos sentimos culpados por algo e necessitamos de ser inocentes de algo. Tem sociedades que são divididas através do medo e do poder. Ou seja, eu tenho medo que aconteça algo e para não acontecer algo eu tenho que me revestir de algum poder. Isso acontece, por exemplo, em tribos indígenas, que eles têm medo de ir na floresta, têm medo de fazer alguma coisa à noite, por exemplo, nadar no rio X, fazer algo. Então eles vão no xamã e são revestidos de poder para poder fazer algo, né? Um pouco da nossa sociedade também é assim. Nós temos medos e através do medo eu tenho que ser revestido do poder. E que poder que é esse? Às vezes é o dinheiro, uma casa numa melhor localidade, influência, a política. Você, por medo, você vai se revestir de algum poder para
cumprir algo, para passar por esse medo, né? Então nós temos sociedades que são estruturadas através da culpa e da inocência, nós temos sociedades que são estruturadas através do medo e do poder, mas também temos sociedades que são estruturadas através da vergonha e da honra. E é aqui que se encontra o nosso texto das bodas de Caná. Vergonha. Como é que seria a vergonha para um marido, futuro marido, que pagou o seu dote ao pai da sua noiva, da sua futura esposa, mostrando que é capaz de sustentar, capaz de cuidar da sua filha, e logo na primeira prova, vamos dizer assim, no primeiro momento, ah, existe uma falha, acabou o vinho. A honra é muito importante para o povo judeu daquela época. E muitos povos, hoje em dia, são firmados através da honra. Há um embate entre vergonha e honra. E a mãe de Jesus chega para ele e fala assim: Jesus, não tem mais vinho. Estão descobertos. Vergonha. E algo interessante, nós vemos os princípios da sociedade de culpa, inocência, vergonha e honra, medo e poder lá em Gênesis já. Porque quando o homem peca, ele se vê culpado, ele tem vergonha de estar nu e ele tem medo de Deus. Através dessas ações, Deus vai cuidar do homem. Deus está trabalhando da vida do homem. Em Gênesis, quando o homem peca, ele se torna culpado, ele tem a vergonha e o medo de Deus. Então são estruturas de sociedade, estruturas que permeiam a nossa vida. E aqui na época de Jesus, vergonha e honra era muito forte. Mas acabou o vinho. Acabou o vinho. O vinho que simboliza fartura, que simboliza alegria, acabou. Não há mais. E Jesus, de uma maneira que aparentemente para nós aparece rude, parece grosso, né? Mas se você vê a estrutura do grego, se você vê o costume daquela época, não é de uma maneira grossa que Jesus chega e fala para sua mãe Maria, fala, mulher, pelo contrário, traz uma questão de carinho, como se fosse senhora, como se tivesse uma questão de respeito. Ele diz, mulher, o que eu tenho contigo? Mulher, o que eu posso fazer? Acabou o vinho, qual que é a minha ação diante disso? E ele diz uma expressão que se repete em vários textos aqui no Evangelho de João, em vários outros textos, que é muito importante a gente gravar, e a gente vai gravar durante todo esse mês. Ele diz assim: ainda não é chegado a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Você vai ver durante esse estudo que nós vamos fazer no Evangelho de João, que Jesus, em outras vezes, diz: ainda não é chegada a minha hora. Em outra situação, ainda não é chegada a minha hora. Até que chega o ponto que diz: agora é a hora. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que Jesus está fazendo. E Maria aqui fala para esses serventes, vai e faz tudo o que ele disser. Faz tudo que ele vai comunicar a vocês. Então ali estavam 6 talhas de pedra e ao todo dizem que estavam de 500 a 700 litros de água, mas existem 6 talhas de pedra ali que os judeus usavam para suas purificações, para o seu trabalho, para o seu momento de espiritualidade. Eles vão se purificar, eles vão se lavar. Naquele momento,
Aquelas águas, aquelas talhas são cheias de água e num momento Jesus então ah, transforma aquelas águas em vinho e chega para esses serventes e fala assim: levem para o mestre Sala. E o interessante é que quando o mestre Sala, que seria o sommelier, né, aquele responsável pela bebida, o interessante é que quando o mestre Sala toma o vinho, diz assim para o noivo: olha, é costume você dar o melhor vinho no início da festa, mas você deu o melhor vinho no final. O costume é dar no início, quando todo mundo já está tá no começo, o pessoal tá sóbrio, tá degustando vinho, mas quando o pessoal já tá bêbado, já tá embriagado, você dá o pior vinho. E aqui acontece o contrário. O que acontece aqui é que o melhor vinho é tirado e é colocado no final. Ninguém sabia da onde foi tirado esses vinhos, como surgiu esse vinho, apenas os serventes e que estavam ali com Jesus. Verso 11 nos diz assim: que este foi o primeiro, o princípio dos sinais que Jesus fez em Canaã. E através desses sinais, a sua glória se manifestou e os seus discípulos creram nele. Lembra que eu falei qual que é o tema do livro de João, capítulo 20, versos 30 a 31? Esses sinais são feitos para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse sinal foi feito com a intenção de mostrar a glória de Deus, ser manifestada a glória de Deus. E os discípulos creram nessa glória. Isso é muito importante. Muito importante você gravar isso. Por quê? Lembra que eu falei que tudo que está remetendo no Evangelho de João vai culminar na sua morte e na ressurreição? Tudo está culminando a isso. Então nós temos um ambiente onde a vergonha e a honra são muito importantes, onde você necessita de uma remissão. Você precisa que um problema que vai causar vergonha possa ser resolvido e não há ninguém que possa ajudá-lo. As talhas usadas para purificação são um símbolo do que está acontecendo. As águas da purificação não podem fazer nada por ele. Lembra que eu falei de Gênesis? Adão estava nu com vergonha e ele precisava se vestir. Então Deus costura para ele com peles de animais, né? Mata um animal e costura suas vestes para eles, para Adão e para Eva. Nós estamos nu, nós estamos num momento de vergonha. O, 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 o noivo está num momento de vergonha, que as pessoas vão saber que ele não vai dar conta, que ele errou e não tem nada que possa ajudá-lo neste momento. E quando há uma transformação dessa água em vinho, e nós vamos lembrar que o simbolismo do vinho, onde Jesus Cristo vai nos dizer que o vinho é o sangue dessa nova aliança, e o texto aqui vai mostrar que essas águas de purificação simbolizam a antiga aliança, mas esse vinho simboliza a nova aliança do sangue de Jesus, que limpa, que tira a vergonha, que tampa a nossa nudez, que tampa o nosso erro, que tampa o nosso, a nossa vergonha em si. Ele é colocado então no lugar e através do sangue de Jesus, na cruz do Calvário, a nossa alegria e a nossa esperança é renovada. E é isso que está acontecendo aqui. Porque todos os sinais mostram quem ele é. Todos os sinais mostram
quem Jesus é e o que ele fez na cruz. E é manifesto a glória dele. É manifestada a glória dele. Nós vamos ler que, através dessa palavra, onde Jesus diz que não é chegada a hora, quando ele diz que é chegada a hora, vai ser no momento onde ele já está sendo levado para ser crucificado. Esse é o texto de Caná da Galileia. Nos momentos onde que temos em nossa vida de vergonha, de culpa, de medo, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, vem e nos dá a inocência, nos dá a honra e nos dá o poder para continuar seguindo. O sangue da nova aliança transforma a nossa história, coisas que a velha aliança não pode mais fazer, as águas de purificação não podem mais fazer, o templo, que agora são tomadas por cambistas, não podem mais fazer. Mas o sangue de Jesus Cristo, o novo templo do Senhor, muda completamente a história, muda completamente o nosso jeito, muda porque nos dá alegria e alegria plena. Cristo Jesus nos dá essa alegria. Cristo Jesus transforma nossa vergonha em honra. Por isso que nós o glorificamos e bendizemos e queremos não somente guardar isso para nós, mas espalhar para todas as culturas, todos os povos deste mundo. Povos onde são governados pelo medo, que precisam ir no xamã, que precisam ir no benzedor, e você pode falar, não, não é eles que vão te dar o poder. O poder vem através de Cristo Jesus. Não são as coisas que vão fazer você sentir honrado, seu status, mas é através da ação de Cristo Jesus. Não são o ambiente, não é o que você tem que vai tirar a sua culpa, mas é Cristo Jesus que remove toda a culpa. Cristo Jesus. É a ação dele, o que ele fez na cruz do Calvário, que transforma nossas vidas, que nos dá a alegria que foi perdida lá em Gênesis 3. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E eu queria orar com você, orar por aquelas pessoas que estão doentes, que estão enlutadas nesse período tão complicado que o nosso mundo está sofrendo, seja por desemprego, seja por doenças, seja por doenças físicas, emocionais. Eu queria orar por você neste momento. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, somente Jesus Cristo, somente a cruz dele, somente a sua ressurreição pode nos dar alegria, pode mudar, Senhor Deus, a nossa história, tirar, Senhor Deus, nosso momento de vergonha, de culpa, de medo e transformar isso, Senhor Deus, para a honra, para a inocência, para, a, para ter um revestimento do poder do Santo Espírito. Somente através dele, Senhor Deus, não é a antiga aliança, mas a nova aliança, o sangue de Cristo. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, e pedimos para que o Senhor faça parte, Senhor Deus, a cada dia mais de nossa história. Que nós, ó Pai, nos sintamos, Senhor Deus, pertencentes, Senhor Deus, a essa história tão grande que o Senhor já escreveu neste mundo, ó Pai. Por isso nós cremos que nada sai do teu controle. Não é uma pandemia, não é o desemprego, não é nada disso que pode nos tirar a paz que vem do Senhor, que pode nos tirar, Senhor Deus, da presença do Senhor. É somente o descansar em Ti e saber que o Senhor está conosco. Somente o Senhor, ó Pai, pode nos ajudar nestes momentos. Por isso, confiamos plenamente em Ti.
Confiamos, Senhor Deus, que o Senhor pode mudar a nossa história. Confiamos, Senhor Deus, que o Senhor pode tampar a nossa nudez, tampar a nossa vergonha. Confiamos, ó Pai, que o Senhor pode curar aqueles que estão doentes, confortar os enlutados. Somente o Senhor pode sustentar aqueles que estão com dificuldades financeiras. Por isso, Senhor Deus, ensina-nos a confiar em Ti, o Deus que muda a história, que transforma o choro em alegria. Nos dê uma semana maravilhosa, uma semana, Senhor Deus, em que possamos desfrutar da Tua graça e do Teu poder. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê um dia maravilhoso e o restante de semana maravilhosa na presença dEle. Deus abençoe.